Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, amigos, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Conversa com Amigo, que acontece sempre aqui no ambiente do Clamor da Meia-Noite. Boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora. Também boa noite ao meu companheiro aqui de estúdio, Newton. E aí, Newton, como que estão as coisas? Tudo bem, pastor Luciano? Graça e paz a todos os nossos ouvintes, né? E mais esse projeto aí, CBVA Rádio Capital Gospel, né? Repercutindo com bastante assuntos. Sempre do nosso um assunto dia -dia, bom, né? Aqui, né? Verdade. Do nosso dia a dia. Muitas pessoas aqui, pastor, também, já vou deixar em primeira mão aqui, elas estão comentando, né? Sobre os assuntos que a gente está falando aqui, né? Tanto de pessoal quanto da Bíblia, né? Então isso aqui, toda semana a gente traz um assunto de conversa mesmo, de duas pessoas que não é passar só experiências da vida, né? E também ter momentos da Bíblia, né? A gente poderia inclusive abrir para o ouvinte, né? De repente quer dar aqui uma sugestão de tema, de assunto para a gente tratar, vai ser com toda certeza uma alegria para nós aqui discutirmos o assunto. É verdade, Newton, a isso se propõe Conversa com Amigo, né? O senhor falou bem aí, a gente traz experiências nossas, é verdade, porque as nossas experiências são as experiências dos ouvintes também, né? Nós somos de carne e osso, os mesmos vales, problemas, as mesmas vitórias que nós temos aí, elas são as mesmas, então dá pra gente conversar, mas a gente também não deixa de falar, aliás, da Bíblia Sagrada, né? É a Bíblia Sagrada que precisa pautar aqui a nossa programação, Newton. Isso mesmo, pastor. Então, se o ouvinte, se a pessoa que está nos vendo quiser mandar algum tema, tem um contato, não tem, pastor? Tem se ela sim. quiser entrar em contato com o senhor, tudo. Depois a gente vai deixar no final. Né? Posso até passar agora, porque daí eu já convido, se alguém quiser participar. Interagir, que estamos ao vivo, né? Nós estamos ao vivo, hoje é dia 11 de junho de 2024, 23 horas e 7 minutos, né? Então, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp da rádio, 11 96767 3553, 11 96767 3553. Depois a gente deixa também essa nossa conversa no nosso canal do YouTube. Aliás, você pode se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, assim você nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Newton, hoje vamos falar de um assunto que também é bastante interessante, porque nós temos que copiar alguns modelos bíblicos, porque se nós copiarmos alguns personagens bíblicos que foram bem-sucedidos, existe, portanto, uma certeza. Se eles fizeram e receberam, se nós fizermos as mesmas coisas que eles fizeram, se nós tivermos o mesmo procedimento, obviamente que nós temos que ter também o mesmo nível de entrega, de intimidade com Deus, nós também vamos colher os mesmos resultados, porque todos os personagens bíblicos, evidentemente, não estão mais vivos, mas o nosso Deus está. Então, quer dizer, se nós reproduzirmos comportamentos de vitória, o Deus que nos dá a vitória, Ele está vivo e Ele não vai nos negar. Então hoje a gente vai fazer um pequeno passeio pelo livro de Jó. E nós já vamos falar logo do primeiro versículo que vai embasar esse nosso tema, né? Não sei, viu, Newton? A gente não pensou num nome para esse programa de hoje, mas depois eu coloco na descrição do YouTube, mas pode ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido, as 4 características de um homem chamado Jó. Mas a gente vai pensar direitinho e a gente vai colocar com mais profundidade de pensamento um tema que possa ser relevante como esse que eu acabei de passar. Bom, Jó aparece na Bíblia Sagrada como um homem que chamou a atenção de Deus. E logo no primeiro versículo do capítulo de número 1, ou seja, o primeiro capítulo também, nós vamos observar algo que não é comum nas Escrituras Sagradas. Bom, você já viu pessoas testemunhando de Deus.
Aliás, o senhor testemunha de Deus para as pessoas que o senhor conhece, o senhor testemunha de Deus sempre que está aqui no programa, seja no Conversa com Amigo, seja no Homens em Foco, que fazemos também ao sábado às 15 horas. O senhor já viu pessoas testemunhando de Deus na igreja, quando vai ali no altar para contar uma bênção e tal? Mas o que é incomum é exatamente o que está nesse versículo aqui. É Deus dando testemunho do homem. Quer dizer, nós vemos muito comum a gente observar as pessoas falando bem de Deus, mas nesse versículo bíblico a ordem inverte. É o nosso Deus falando bem do ser humano. Vamos dar uma olhadinha aqui em Jó, capítulo 1, verso 1, eu gostaria de chamar a sua atenção para você abrir a sua Bíblia Sagrada. Nilton, eu sempre faço aqui um alerta. Sempre que você estiver diante de uma programação que se propõe a falar da palavra de Deus, acompanhe com a sua Bíblia, para você, de repente, não receber uma informação que esteja equivocada. Às vezes as pessoas não querem, de fato, entregar uma palavra que não está registrada, mas às vezes por distração, coisa parecida. Então é importante que nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, seja diante de um celular, numa rádio, seja em uma igreja, quando alguém estiver pregando, abra a sua Bíblia e desconfie quando alguém disser para você que você não precisa da Bíblia, bastam as informações. Olha só o que está escrito em Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Agora, um pouco mais adiante, nós vamos observar, ali a partir do versículo de número 6, 7 e 8, especificamente o versículo de número 8, quando Satanás se infiltra entre os adoradores naquele fatídico dia na eternidade. Veja que não foi Satanás quem se apresentou a Deus para falar de Jó. E aí é que veio o testemunho divino a respeito do ser humano. Foi Deus quem percebeu Satanás infiltrado e o chamou para falar a respeito de Jó. E aqui está no versículo de número 8 a informação. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Essa última parte é praticamente uma reprodução do versículo de número 1, quando se fala a respeito, Nilton, de 4 características. Vamos enumerar, portanto, cada uma delas agora. Eu vou até me basear no versículo de número 8. Ele é irrepreensível, quer dizer, é uma pessoa que não se pode repreender por causa do comportamento. Ele é íntegro, um homem que teme a Deus, ou seja, alguém que cultiva o temor, e também alguém que evita o mal. Eu percebo, Nilton, portanto, que essas 4 características que chamou tanto a atenção de Deus, de modo que o próprio Deus dá testemunho do ser humano que tem essas características, não duvido se Deus hoje não continua com a mesma admiração por pessoas que trazem, portanto, essas 4 características. E aqui eu quero voltar para o versículo de número 1, para a gente então começar essa discussão. Nilton, homem íntegro, integridade. Integridade me parece que quando Deus está olhando do céu, não é uma coisa que está sendo fácil de ser vista, não. Um mundo que está totalmente corrompido, não digo totalmente porque a igreja, ela ainda está por aqui. Mas mesmo entre aqueles que se dizem de Deus, nós vamos observar no dia a dia, Nilton, que tem muita gente que diz servir a Deus, mas não tem integridade nenhuma. E obviamente nós não estamos aqui para falar mal da igreja, até porque nós sabemos que existe uma igreja que não se corrompe, que não está corrompida, uma igreja formada por homens e mulheres de Deus que tem, com toda certeza, no bojo de suas qualidades, essa de maneira especial, que é a integridade. O que é que você entende por integridade, Nilton? Explica para nós. Pastor Luciano,
A integridade, mais nada que é uma retidão e a moral pela obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Tá certo? Isso Se a gente obedecer e tiver retidão, a gente sempre vai tá bem. A gente sempre vai estar que nem Jó. A gente passa por provas, por lutas, que nem ele vai passar, mas Deus nunca vai desacreditar dele. Deus sempre vai estar esperando a ajudar, a estender a mão. É verdade, Newton. Integridade fala exatamente dessas coisas e você disse uma coisa importante. Integridade não faz apenas bem para Deus. É gostoso quando Deus vê pessoas íntegras e principalmente aquelas pessoas que levam Ele, né? Que levam a palavra dEle, que levam o título de crente. Mas a integridade não faz somente bem a Deus, faz a gente. Aquela possibilidade de você pôr a cabeça no travesseiro. A gente se sente bem como ser humano, né? Verdade. É o que a gente vinha conversando agora no caminho. A gente muitas vezes vai deitar, põe a cabeça no travesseiro. Mas se o seu dia foi bem, a sua integridade foi alcançada, você foi honesto, justo com as pessoas. Você foi justo com as pessoas, você foi apto de Deus, né? Então legal. Deus vai deixar um bom sono para você. Acho que Deus olhou para você e falou, legal, é isso daí, fez um joia para nós, né? Nada mais do que justo, né? Nada mais do que justo. A gente, hoje em dia, a gente leva tudo pelo ponto que a gente tem que ser o mais correto possível, não é isso? Sim. Mas a gente, muitas vezes, quer receber isso como glória. Não pode. Será que é verdade? Não pode. Não pode, né? Não. Então a gente tem que ser honesto e ter essa retidão com Deus para que Deus veja. E não a gente ficar se glorificando. Parece que tem que ser até uma coisa, não é nem para ninguém ver, né, Newton? Acho que quando é da gente mesmo, a gente não faz algo para as pessoas verem e nem para Deus. Não. Parece que quando você não é uma coisa e você quer ser, aí você quer mostrar para todo mundo aquilo que você não é. Mas quando você de fato é uma pessoa honesta, você é uma pessoa íntegra, isso vem da sua natureza, todo mundo vai perceber sem que você queira que isso seja percebido. Não tem isso também? Até mesmo através de um olhar. Sim. Né? Através sim. De um olhar, de uma fala que você mostra ali, as pessoas veem que você tem algo de diferente. É verdade. Tem a ver com testemunho, né, Newton? De nós não mancharmos o bom nome do Senhor, nós exalarmos essa fragrância que existe em todo crente, né, que é o perfume, o bom perfume, segundo as Escrituras Sagradas, de Cristo Jesus. Interessante saber que esse homem era tão íntegro, ele era crente. A Bíblia não vai dizer que os filhos eram crentes. E eu aqui digo com toda certeza que ele era crente, porque é Deus quem está dizendo que ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, ele é uma pessoa comprometida, é uma pessoa de caráter e comprometida com Deus. Mas a Bíblia não vai dizer que os filhos eram crentes. Porém, Newton, nós observamos que os filhos gostavam muito de fazer festa. E eu quero dar essa base aqui para o senhor. E quando Jó observava, acho que os filhos não eram tão crentes assim, não. Quando os filhos, talvez ali, eles excediam, exageravam, acho que Jó percebia, Jó era muito crente. E sabe o que ele fazia, Newton? Os versículos posteriores vão dizer isso. Ele sacrificava a Deus justamente pela possibilidade dos filhos terem feito alguma coisa que desagradou a Deus. Não que ele tivesse a certeza que os filhos fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, mas na possibilidade de ter deixado Deus triste, ele ia lá e fazia o seu culto, ele sacrificava ao Senhor. Olha que integridade plus. Verdade, pastor. Os 7 filhos, né, que ele tinha, 7 homens, 3 mulheres. Exatamente. Mas nem por isso ele deixou de sempre falar para Deus perdoar as falhas dos filhos, né? Sim. Que nem nós pais, a gente sempre fala, Deus, não olhe só por nós, olhe por nós, pela nossa família, exato, pelos nossos lugares que a gente anda, que a gente põe as plantas dos pés. Sim. O senhor entendeu? Então, Jó, ele sempre não pedia só por ele, e sim, principalmente pela família. Sim. A mulher de Jó, pastor? Não. Ela não foi muito infiel a Deus? E mesmo por isso, Jó não teve como ponto de vista estar sempre bem mais próximo de Jesus, de Deus? Olha, o senhor está falando isso justamente por causa de uma frase que ela diz: amaldiçoa esse teu Deus
e morre, não é isso? Isso. Veja bem, será que a gente tem autoridade para... Condenar ela? Condenar ela? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você, Newton. Veja o que aquela mulher estava passando. Jó era o pai, não era? Dos Sim. filhos que morreram. Sim, senhor. Mas ela era mãe. A mãe. Então, veja que é difícil condenar aquela mulher à medida em que a gente vê eles indo dormir extremamente ricos, cheios de posse, cheios de filhos lindos e maravilhosos, cheios de empregados na fazenda, nas propriedades, e no outro dia eles praticamente acordarem miseráveis. Então, eu tomo muito cuidado para fazer qualquer tipo de julgamento. E por quê? Com base num princípio. Eu prego para pessoas. Às vezes é fácil olhar para os erros das pessoas, mas é muito difícil tentar estar no lugar dessas pessoas para entender o que foi que as levou a errarem tanto na vida. Existem pessoas, não é que isso, Newton, justifica o pecado, uma vida miserável. Eu não estou aqui endossando o pecado, mas nós nos deparamos com tantas pessoas que foram vítimas de abuso sexual, de mulheres que foram violadas, de meninos que foram violados, e acabam crescendo tão fora do parâmetro. São pessoas que são tão problemáticas, mas elas têm uma história. Então veja que aquela mãe, ela só está vendo tragédia atrás de tragédia. Não é para qualquer um, Newton, não é para qualquer crente, mesmo em meio à luta, glorificar o nome do Senhor. Não tem sido fácil para muita gente. Então, por isso que nos dias de hoje, a gente vê muitas coisas que estão relacionadas na Bíblia aos comportamentos dos filhos com os pais nos dias de hoje. Sim, exatamente. Então, a gente tem essa questão também. Então, é um tanto quanto difícil. Mais uma vez, isso não endossa uma vida de pecado, isso não endossa filhos desrespeitarem pais, isso não permite que pais, então, desrespeitem seus filhos. Eu acho que a gente tem que buscar um ajuste. Uma vez que Jó era um homem íntegro, talvez a mulher dele não fosse tanto. Quantos casais hoje que nós conhecemos, Newton, que a mulher está na presença de Deus e o homem não está? E ao contrário também, né, pastor? E às vezes o homem está na presença de Deus e a mulher não está. Eu penso assim, Newton, é família. Nós temos que lutar pela nossa família. Então Jó, ele tinha esse hábito de vir buscar a família dele, né, orar, rezar. Sim. E até a proteção. Sim. Que ele buscava sempre para a família dele. Que era um homem íntegro, né? Um homem íntegro é um homem responsável. E obedecia a Deus. Sim, e preza pela família, né? Integridade pressupõe responsabilidade. Eu sou, de certa maneira, até espiritualmente falando, responsável pela minha esposa. Eu sou o sacerdote dentro da minha casa, Newton. Eu sou responsável também, embora a salvação, ela está muito clara essa questão para todos nós. A salvação, ela é individual. Eu não posso salvar ninguém e ninguém pode me salvar. Essa é uma decisão que eu tenho que tomar. E existem exemplos por aí de filhos que estão salvos e pais não. E existem casos de pais salvos que morreram salvos e filhos que também morreram sem a presença de Deus e foram para o inferno. Então, mas nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de dar o exemplo, de ser espelho, de, através das pisadas que a gente vai dando, fazer com que os nossos filhos também, incentivados, pisem nas mesmas pegadas que nós estamos deixando rumo a uma salvação, a uma eternidade com Deus. Então, a integridade pressupõe que eu também sou responsável pela minha família. Pode estar quebrada, pode estar desfigurada. A família de Jó não estava bem. Os filhos já não existiam, mas a mulher não estava nada bem. E eu aqui, mais uma vez, não a julgo, porque é tanta dor, né? Uma mãe, quando perde um filho, Newton, a gente jamais vai conseguir explicar. E no caso dela, não foi um filho, né, Newton? Quantos filhos foram? São 7, são 10 no total, né? 10, não, os 10 morreram. É. Né? Então, 3 homens
7 homens e 3 mulheres, né? Eu não quero entrar aqui no mérito, né? Se ela estava, se ali Deus a repreendeu, ficou com raiva. Eu não sei. A história conta muito mais a respeito de Jó, mas a gente entende que Jó, mesmo no momento da dor, não deixou as coisas saírem fora do controle. Deu um exemplo para a mulher. Está aqui na Bíblia Sagrada, versículo 10. Ela disse para ele amaldiçoar Deus e morre. E o que ele disse? Porém, ele falou, como fala qualquer doida, fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Jó demonstrou à mulher que nem tudo, né, era motivo para querer desistir da vida, amaldiçoar ele. Ele estava mostrando para ela que, como ser humano e vivente na terra, eles haveriam de passar, chegou o momento deles passarem a prova, né? E aí, como é que faz, né? Então, desde o princípio, desde Gênesis, já tem a palavra integridade na Bíblia, não tem? Sim, sim. No Novo Testamento também. E elas são postas como palavras diferentes, como contexto diferente. Uhum. Eu fui fazer uma pesquisa. Conta para nós. No Antigo Testamento, ela é traduzida como o significado de perfeição, certo, sinceridade, legal, solidez, retidão. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela já tem um novo posicionamento, pastor Luciano. Conta para nós. Honestidade, obediência e padrão de boas obras. Olha que legal. É tudo isso que Deus espera de nós, né? Tanto com os significados mais clássicos do Antigo, quanto estes mais modernos aqui do Novo Testamento. Então Jó, ele buscava sempre juntar as duas partes. Sim. Ele não disseminava a Bíblia, antes e depois do Novo Testamento. Ele juntava todas as palavras que a gente comentou aqui agora, que eu comentei, sim, e trazia um ponto só, a obediência a Deus. Legal, bacana. E você vê que a gente só está falando da primeira característica, né? Sim, senhor. Integridade. Então, olha só, assim como o ser humano pode ser um bicho ruim, né, Newton? O ser humano também pode ser alguém que inspira Deus, né? Alguém com quem Deus tenha prazer de lidar, de estar perto, né? De estar perto. O fato é, Newton, que a gente vai falar de 3 características ainda, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que Satanás ainda não continua se infiltrando entre os filhos de Deus na adoração, e Deus também não fala da gente? Será que Deus também não está ali falando, poxa, você não tem visto o meu servo Newton? Você não tem visto o meu servo Luciano? Eles enfrentam lutas, é verdade. Existem episódios difíceis, mas eles têm mantido a fé dele. Será que ainda o nosso nome, Newton, não está sendo de alguma maneira comentado na eternidade? Eu tenho absoluta certeza que sim, né? Então é por isso que nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, a nossa honestidade com Ele, a nossa fidelidade com Ele, porque talvez nós estejamos sendo aqui na terra objetos de uma disputa. Deus nos quer e o inimigo quer mostrar para Deus que nós não valemos nada, né? Então veja que nós precisamos manter a nossa integridade. É condição, talvez, número 1, para que a gente possa manter a nossa comunhão com Deus, Newton. Sem integridade, o que é a palavra antônima à integridade, né? A gente poderia falar de falta de caráter. Ninguém que busca ter a admiração de Deus e logo os teus favores vai ser alguém sem caráter, né? Então, é isso. Podemos passar para o segundo, ou o senhor tem ainda alguma... Tipo assim, a ingratidão, nesse caso de Jó, né, que a gente está comentando aqui, ela é relatado mais como uma parábola de um homem real, conhecido pelos principais de Deus? Veja bem, Jó não agiu com ingratidão em nenhum momento, né? Agora, a questão se a história é uma parábola ou se ela é uma realidade, essa é uma discussão antiga, né? Correntes teológicas dizem sim, que é uma questão mais simbólica, não literal, mas outra corrente, essa é a mais forte, é a que eu acredito, é que de fato, né, tudo aconteceu como está inteiramente registrado. Até porque, quando é parábola, a Bíblia deixa bem clara, quando é história, também essa informação está bem clara. É porque na Bíblia ela relata como um fato verdadeiro, e não como só
um simulado que foi colocado ali. Como algo para aprender. Exato. A parábola tem essa característica. É uma história fictícia que vai acabar exportando várias chaves espirituais para você ter um entendimento de algo que Deus quer que você tenha. Mas não temos registro de que essa história ela é uma parábola, né? Então, sobre essa corrente teológica que afirma que isso daqui é símbolo, né? Isso aqui não aconteceu efetivamente, também não existe uma prova para isso. Então está no campo da teoria. Uma coisa que nós sabemos é que Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Isso. As pessoas tendem a acreditar que é Gênesis, né? Porque vem primeiro, nem sempre a cronologia ela está obedecida na Bíblia Sagrada. Né? É isso. Bom, nós falamos da integridade, vamos falar um pouquinho da justiça. Da justiça. Bom, Newton, nós sabemos que as palavras são um pouco sinônimas, né? Elas se assemelham e etc. O conceito de integridade é muito parecido com o conceito de justiça também. Ninguém é justo sem ser íntegro, né? Ninguém é íntegro sem ter justiça também. Mas a justiça é esse sentimento. Gostaria de ouvir se o senhor tem alguma coisa aí, mas a justiça é esse sentimento, né? De você fazer a coisa certa, de não querer levar vantagem em cima de ninguém, de ganhar o seu dinheiro, vou trazer até para essa questão mais do nosso dia a dia, de ganhar o seu dinheiro de maneira lícita, através de trabalho honesto, não se alegrar com a tristeza das outras pessoas, não pisar sobre ninguém. Sabe aquele sentimento de justiça que se você tem, era legal que o outro tem também, que todos possam viver uma vida em comunidade, tendo aquilo que é suficiente para a vida, aquilo que é prazeroso para a família. Então, esse sentimento de justiça havia sobre a vida de Jó, Newton. Pastor, uma pessoa justa, muitas vezes ela não ajuda só a si próprio, ela ajuda outras pessoas, mas tem pessoas que elas não querem ter essa justiça com Deus, de ajudar, ou de compartilhar o pouco que elas possam. Né? Elas falam assim, eu só vou compartilhar quando eu tiver muito. Sim. Tá errado, não tá? Tá errado, sim, Newton. Porque aí não é justiça. Eu só vou fazer se Deus me der mais. Então ela está pedindo mais para Deus do que ela pode ajudar as pessoas? Sim, porque justiça, esse sentimento de justiça é aquele sentimento que abraça, que abarca a coletividade, né? Puxa vida, seria justo que todas as pessoas pudessem experimentar alegria, seria justo que todas as pessoas pudessem ter contato com a prosperidade. Então, as pessoas que são justas, elas têm uma característica também, Newton. Elas não gostam da injustiça. Quando vê alguém sendo humilhado, ela não gosta. Ela, inclusive, às vezes toma até as dores das pessoas que estão sendo alvo de injustiça. Obviamente, nesse mundo, Newton, nós temos os justos e também temos os injustos. Assim como a justiça é algo que agrada a Deus quando é característica na vida do ser humano, a injustiça é algo que traz repulsa a Deus, né? Porque o Deus, ele é considerado o Deus da justiça. Um dos seus nomes, inclusive, eu vou pegar daqui a pouquinho aqui, eu passo para os ouvintes, ele é conhecido como o Senhor é a nossa justiça. Jeová, alguma coisa já vou pegar. Jiré, não, Jiré é provisão, né? Nissi, a nossa bandeira. Eu já pego aqui para os nossos ouvintes e telespectadores também, mas a justiça é uma das características que o servo de Deus, Newton, tem que ter na sua vida, porque senão essa injustiça que às vezes o servo de Deus ou o pseudo-servo de Deus age, isso vai um dia virar-se contra ele. Tudo na vida é semente. A justiça também é uma semente. Quando nós praticamos a justiça, nós estamos plantando alguma coisa para o nosso presente, porque justiça é uma semente tão fértil, o solo é tão fértil também onde ela é lançada, que a gente já começa a receber agora. Justiça é uma coisa muito boa, que Deus aprova demais. E também estamos plantando para o futuro, e não apenas na nossa vida, mas estamos plantando coisas boas na vida dos nossos filhos quando também somos pessoas justas, entendeu? Por isso que Deus tomou tudo de Jó, para que depois ele fosse abençoado
com bem mais coisas no futuro. Veja bem, Jó era rico, ele tinha bens, ele tinha tudo, ele tinha fazenda, ele tinha gados, tudo. Ele era um homem bom. Mas Deus não teve que dar uma lapidada nele um certo momento? Vamos lá, eu tenho uma tese a respeito disso, Newton. Eu não acho. O senhor falou de semente, é porque eu. Sim, não, perfeito. Mas eu acho que essa pergunta amplia a visão de nós dois que aqui estamos e também de quem está nos vendo e ouvindo. Eu não creio que Deus permitiu o que Jó passasse para ele ter em dobro o que ele tinha. Ele já era um homem rico. A não ser que ele fosse um homem muito ambicioso e estivesse pedindo para Deus o tempo todo, não se sentindo satisfeito com o que ele tinha. Me dá mais. Mas não era esse o caso. Eu creio que quando Deus permite, não foi Deus que tirou tudo de Jó, Deus deu uma permissão para que o inimigo tocasse em áreas da vida dele, mas eu tenho certeza de uma coisa, não foi para dar tudo em dobro. Uma pessoa que perde um filho não quer 2. Uma pessoa que perde 10 filhos não vai se contentar com outros 20. Até porque, Newton, é aquele filho amado nosso. Nós não nos tranquilizamos com o luto, tendo a nossa esposa grávida e vindo um novo filho. A dor sempre vai estar lá. Então veja que eu acho que dinheiro para Deus é uma coisa tão banal, superficial, é uma coisa que tem tanta quantidade na eternidade, no mundo dele, que ele não estava muito, digamos, interessado em dobrar a fortuna de Jó. Eu penso, e é essa a minha tese, que toda aquela experiência faria com que Jó, de fato, de verdade, passasse a conhecê-lo um pouco mais, ou muito mais, né? Então a gente vai observar isso nos dias de hoje. Deus não está interessado em tirar nada da gente, mas às vezes a gente só aprende com dor. Às vezes a gente só vai conhecer mais dele passando por experiências traumáticas. Então, no caso de Jó, eu acredito que Deus, muito além daquilo que ele teve em dobro, e Deus deu mesmo tudo em dobro, ele teria um conceito mais definido de quem era Deus, e ele mesmo vai dizer isso no último capítulo, né? Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Havia um conhecimento, embora Deus o admirasse muito, e ele gostasse também muito de Deus, mas havia um conhecimento superficial. 42 capítulos depois de tanto sofrimento, ele passou a conhecer Deus, não apenas de ouvir falar, mas de com o nosso Deus andar. Então eu acho que no final das contas esse era o objetivo. Exatamente. Então, pastor, nos Salmos, né, número 37, 25, 26, tem uma frase muito importante sobre isso aí que o senhor está falando. Certo. Já fui um jovem e agora sou um velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem o filho mendigando pão. Sim. E ele sempre generoso e emprestava com a boa vontade, seus filhos serão abençoados. É Davi quem disse isso, né? É isso. Ele prova, experimenta a bondade de Deus. Nem sempre a bondade de Deus, Newton, talvez linkando com o que nós estávamos falando há pouco, é percebida pelas pessoas, a não ser que se passe por experiências às vezes dolorosas para a gente entender de fato esse caráter bondoso de Deus, né? Então, eu acho que Deus, quando olhava para Jó, dizia assim: você tem tantas características boas, mas você precisa me conhecer um pouco mais, você precisa conhecer o meu caráter. Eu conheço a tua essência, você é bom, você é justo, você é íntegro, você tem prazer em se desviar do mal. Agora você precisa conhecer quem eu sou na sua vida. E já percebeu que quando Deus surge na nossa vida, haverá na nossa história com Deus muita dor envolvida? Por quê, Newton? Não que Deus não se compadeça das nossas tristezas, mas a gente tem a capacidade de enxergar apenas um palmo diante do nariz. Deus enxerga lá na frente, Deus enxerga o legado que a gente vai deixar depois de ter tanta experiência com Ele. Quantas outras pessoas de épocas diferentes, de outras gerações, aprenderão com a nossa história, com as nossas dores. Então eu creio que tudo é uma grande pedagogia de Deus, né? O sofrimento é uma pedagogia, é um meio pelo qual Deus nos ensina, e de fato eu revigoro essa ideia, né? Como Deus gostaria que nós aprendêssemos
as suas boas lições sem nenhuma dor. Eu sou pai, o senhor é pai também. A gente quer que os nossos filhos aprendam com os conselhos, com os nossos exemplos. Nem sempre eles tomam os nossos exemplos, nem sempre eles seguem os nossos conselhos. E o que acontece? E a gente está ali assistindo, né? Dor. Mas depois daquela dor, o conceito muda. Opa, eu vou ouvir um pouco mais o meu pai. O meu pai não é qualquer pessoa. O meu pai é alguém que Deus me levantou para ser boca dele na minha vida. Entende que a gente vai aprendendo com os tombos? Ou, na verdade, eu poderia ter ouvido meu pai antes de ter ouvido meus amigos. Exato. Muitas vezes. Aí Exatamente. a gente passa por provas que são desnecessárias, né? Mas só na dor que a gente vê que o fundamento é os pais e Deus, né? Exatamente, Newton. E você vê que Jó merecia tudo aquilo? Não, senhor. Peraí, o testemunho de Deus é diferente, né? Peraí, ele não merece de fato porque ele é um cara íntegro. Ele é justo. E se desvia do mal. Não merecia. Então, isso responde também àquela pergunta: por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Não é porque elas merecem, é porque existe todo um enredo e às vezes o nome dela está sendo comentado na eternidade. Tem alguém, ainda que infiltrado entre os filhos de Deus, dizendo: tal pessoa que o Senhor protege não vale nada. Experimenta tocar nessa área na vida dele, desafiando Deus o tempo todo. E Deus conhece o nosso coração, Newton. Ele sabe que nós estamos, nós temos tudo para ter um comprometimento verdadeiro com Ele. Essa comunhão que vai sendo adquirida dia após dia, vai nos fortalecendo de maneira que a gente não nega o nome dele, que Ele pode sim, claro, confiar, que Ele pode olhar para nós. Eu não sei se de repente aqui eu estou com essa fala tão correta assim, mas será que Ele se arriscou em confiar tanto em Jó? Já não poderia ter traído a sua confiança, não poderia ter feito tudo diferente, mas de certa maneira ele olhava para esse relacionamento, ele sabia que Jó o amava de verdade, que embora não o conhecesse na íntegra, até porque eu acho que ninguém vai conhecer Deus realmente por completo, mas era o suficiente para saber que Jó não negaria ele e que Jó sairia vitorioso naquela situação, apesar de todos os pesares. Então, é muito importante que as pessoas não façam injustiças umas com as outras. Pense bem, reflitam, torçam pelas pessoas que você gosta e até mesmo pelas pessoas que você não gosta. E Deus vai estar abrindo mais caminhos para você. Justiça, Newton, não é retribuir, não é ser bonzinho com quem é bom com você. Justiça é você, a justiça de Deus, né, que é diferente da justiça dos homens. É você bom com quem está sendo ruim com você, isso é justiça. Deus entende isso como justiça. A grande realidade é essa. O que o mundo prega é diferente. Qual que é a justiça do mundo? Peraí, você vai ser bom com quem está sendo ruim com você? Você não passa de um trouxa, né? Olha quanta injustiça essa pessoa está fazendo com você. E aí a gente vai para onde? Para a crucificação. Quem foi que crucificou Jesus? Foi o seu povo, entendeu? Então, veja que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Enquanto os homens estavam gritando Barrabás, o que ele pede para o Pai? Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Então esse sentimento de justiça que nos toma a ponto de ser bom com quem é ruim, é mais ou menos essa frase que a gente está dizendo. Perdoa essa pessoa, meu Pai, porque ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Se ela te conhecesse, jamais ela faria isso comigo. Então, como eu conheço a sua justiça e o seu amor, que o Senhor inclusive pode salvar essa pessoa má, então eu quero abençoá-la ao invés de devolver na mesma moeda o mal que ela está praticando sobre a minha vida. Isso não é fantástico, Newton? É como se fala, é um tapa no rosto de muitas pessoas, né? Exato. Então, a justiça de Deus, ela vai, como se diz, é uma frase que talvez não concorde também, que tarda, mas não falha, mas a justiça de Deus jamais ela falhará.
Ela tem a hora certa, ela tem a hora correta, né? Tarda para nós que somos impulsivos, angustiados, que queremos tudo ansiosos, exatamente, que não respeitamos processos, e Deus é o Deus do processo, não tem jeito. Deus não é o Deus da miogização, né? O que é a miogização? É o miojo. Deus não resolve o teu problema de fome com 3 minutos, né? Deus não é pasteleiro, que você pediu um de frango e em 3 minutos fica pronto também. É processual, e às vezes dá essa ideia de demorar, porque ao contrário do diabo, Deus capricha, Deus faz com calma, com tranquilidade, para ser para sempre. O diabo, ele vai fazer tudo de maneira impulsiva para tentar conquistar, mas não vai passar depois daquela experiência que trouxe talvez um certo prazer, como por exemplo fumar uma maconha, consumir uma cocaína, fazer um sexo ilícito. Nós sabemos que depois desse prazer vem aquela angústia dobrada, né? Vem aquela sensação de vazio, aquela sensação de distanciamento de Deus. Deus não trabalha assim, Deus trabalha devagar. Você já percebeu que Ele não muda a vida das pessoas da noite para o dia? De maneira nenhuma, Newton. É pouco a pouco. Tem até gente que diz assim, peraí, mas eu vim para a fé, as coisas não mudaram ainda na minha vida. Peraí, para se sujar, assim foi rapidinho. Agora, para limpar, não é assim. Para limpar, é dia após dia. É confiando hoje, é confiando amanhã, é passando por lutas, é acreditando, é entregando tudo nas mãos dele. E isso leva tempo, isso é processual, Newton. Isso é verdade, pastor. Não adianta você querer estar na igreja com uma semana e falar, acabou todos os meus pecados, acabou todos os meus sofrimentos, que não vai ser assim. Aí que vai vir umas provas, aí que vai vir luta, porque você está chegando a Deus. Então o mundo não quer que você chegue a Deus. Sim. Então você vai passar por lutas, por provas, para que você alcance o seu ideal. Exato. Então vai ter um sofrimento, sim. Exatamente. Viveu a vida inteira na lama, aí vem para Deus, quer com 15 dias muda tudo? Não tem esse alcance, né? Não é que nem você falou, não é o miojo que em 3 minutos já resolveu, né? Seria até bom, mas não é assim, né, Nilton? A gente percebe que não é dessa maneira. Podemos passar por terceiro? Pastor, diga. Pastor Luciano, as pessoas que elas buscam a justiça com Deus, elas têm mais como alcançar o objetivo de prosperidade? Claro, obviamente. O senhor falou, complementando, o senhor falou sobre Jó que perdeu tudo. Sim. Mas ele não foi injusto e ele recuperou muitas coisas. Sim. Então, essa semente, quando você busca com justiça, não é que você busque fazendo coisa errada. Deus vai te alcançar? Você sabe que o dobro de Jó não é um consolo, mais uma vez resgatando aquela ideia, para a gente falar que ele tinha 1, agora ele termina com 2. Não tem muito a ver com isso. O dobro de Jó tem a ver com o que ele fez de correto no meio do processo doloroso. Ele não amaldiçoou Deus. Ele ficou muito revoltado, Newton. Ele amaldiçoou inclusive o dia que ele nasceu. Há quem possa dizer que justamente esse dia aí foi dia 29 de fevereiro, por isso que não existe mais. Só de 4 em 4 anos, né? Pois é, o ano bissexto. Mas há quem diga isso. Veja bem, que o dobro de Jó tem a ver com a resposta que ele deu à dor. Por que ele conquista lá no final? Porque no meio ele fez o que era preciso ser feito. Veja, que ele perde tudo. Se ele se comporta como um perdedor, se ele amaldiçoa tudo e a todos, ele não teria absolutamente nada lá no final. Ele só tem o dobro porque no meio da dor ele faz o que precisa ser feito. Ele continua confiando em Deus apesar das tragédias. E aqui está o maior desafio que qualquer pessoa pode ter, Newton. Continuar confiando em Deus quando um filho morre. Continuar confiando em Deus quando uma empresa fecha. Quando o seu sonho vai esgoto adentro. Continuar confiando em Deus quando você está fazendo tudo certo e tudo está dando errado. Você já parou para pensar? Nós que somos espirituais acabamos identificando que tem uma coisa errada. Peraí, quando eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado, peraí, será que o meu nome não está sendo comentado no céu? Será que Deus não está dizendo para alguém que confia em mim e que eu vou passar por esse momento de dor dando glória a Ele? Será que não tem a ver com isso, Newton? Aí chega o terceiro ponto de Jó.
o temor a Deus. Exato. O senhor entendeu? Tudo isso é explicado por causa do temor, né? O temor a Deus. Para que a gente possa ter um temor a Deus. Verdade. Então, o temor a Deus é um significado no texto que devemos ter medo de Deus? Eu acho que não. O sentido de medo é fraqueza, talvez. O senhor entendeu? Mas quando você leva o respeito a Deus, a sua grandeza e o temor dele, você vai alcançar. Nossa, mas que definição poderosa. Ter medo de Deus, temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de ir contra quem só te abençoa. Entendeu? Sabe quando você... vamos usar essa relação aqui, eu acho que vai dar para o povo entender melhor. Marido e mulher brigando. Não tem como brigar contra alguém que só te abençoa. É difícil. É igual aquele negócio, né? Alguém te faz um mal, você pega e devolve com um bem. Uma pessoa é super truculenta com você com a sua voz baixa, olha, fica calma, né? Se eu causei qualquer coisa, me perdoa. Olha, vai dar tudo certo na sua vida, viu? Deus é contigo. Isso é temor na relação. A outra pessoa que te ofendeu, ela vai ter um temor. Chegará um temor para ela naquele momento, vai dizer, peraí, essa pessoa só quer o meu bem, por que eu estou fazendo isso com ela? É a mesma coisa no temor com Deus. O temor a Deus é isso, Newton. É você se sentir constrangido, chateado, de às vezes entristecer alguém chamado Espírito Santo que está dentro de você só para promover felicidade, só para promover livramento, só para te dar alegria na tua família. Então quando a gente vê tudo isso, a gente se constrange. E esse constrangimento é transformado na palavra temor. Bonito o senhor falou agora, hein? Agora, não é mais ou menos isso? Agora ficou bonito. Né? O amor de Deus nos constrange, né? E nisso é gerado o temor. Ele morreu por nós e às vezes nós fazemos coisas que, puxa vida, a gente se arrepende tanto lá na frente. Por que eu fiz isso? Por que eu tratei as coisas espirituais dessa maneira? Deus me ama tanto, Deus jamais faria isso comigo. Por que eu estou fazendo isso com Ele? E esse temor precisa estar na vida das pessoas, porque é Ele que traz o sentimento do arrependimento. E o arrependimento, uma vez praticado, é o que te aproxima de Deus, entendeu? Mas esse temor a Deus, as pessoas no dia de hoje, elas não perderam um pouco dessa empatia com as outras? Banalizou, né, Newton? Hoje as relações estão, como diz um filósofo muito importante, as relações estão muito líquidas, né? Nada é muito sólido. Hoje a traição é uma coisa cotidiana, corriqueira, não se existe mais solidez nas amizades, as alianças são quebradas facilmente, né? Então, hoje, esse negócio de você ter empatia, isso não é para todo mundo não, Newton. Isso, de fato, é para quem entende Deus, tem Deus dentro de si. Obviamente que nós temos muitas pessoas que também têm empatia e ainda nem conhecem esse Deus, mas isso está muito ligado à natureza da pessoa também, aos valores de família que ela colecionou ao longo do seu tempo de vida, mas as relações estão muito líquidas, Newton, e a gente realmente se decepciona com relação a esse tema todos os dias, infelizmente. Então a gente ter temor a Deus é esperar a grandeza nos braços dele. Pastor Luciano. É isso mesmo. Temor a Deus é você compreender que não é suficiente o que você está fazendo e que você precisa fazer um pouco mais. Você precisa dar mais de si. E muito mais do que fazer qualquer tipo de esforço nesse sentido, é você compreender que Ele é tudo e que não há ninguém maior do que Ele na sua vida e que você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar quem morreu para te salvar, você tem que respeitar aquele que vive dentro de você, que é o Espírito Santo, que trabalha todos os dias para te convencer do pecado, para você não pecar mais, para você entender que o que você está fazendo está destruindo a tua relação com Deus e, mais do que isso, está também
ou menos do que isso, melhor dizendo, está destruindo você. Ele nos convence da justiça. Não adianta levar uma vida de injustiça, passando a perna em todo mundo, mentindo para todas as pessoas, enganando o nosso próximo. Então ele nos convence desse sentimento de justiça. Precisa ser justo, precisa trabalhar com a verdade e também do juízo, né? Ele nos informa, de certa maneira, que para tudo que a gente faz nessa vida haverá uma resposta, um juízo lá na frente. Então é por isso que a gente precisa plantar e plantar e plantar cada vez mais sementes que lá na frente nos trarão, na forma de colheita, muita alegria e paz no nosso espírito, Newton. É isso aí, pastor Luciano. Tá bom? Tá gostoso? O último, né? Tô terminando o programa aqui, ó. Vamos lá. Bom, então tem esse... nós vamos ter que dar aqui um título a essa última característica, né? Aqui está assim, ó. E evitava fazer o mal. Então Jó era uma pessoa que evitava fazer o mal. O que a gente pode traduzir aqui para ficar mais simples a explicação? Aquele que evita fazer o mal é aquele que é prudente, Newton. É o homem prudente. É um homem inteligente. Só uma pessoa que é inteligente evita fazer o mal. E sabe por quê? Porque é alguém que sabe que precisa dormir à noite. Tem gente, claro, que faz o mal tranquilamente e dorme igual uma criança durante a noite. Nós temos pessoas tão desvairadas na vida, tão contaminadas pelo pecado, tão afastadas de Deus, que são uma máquina de fazer maldade e ainda assim dormem de maneira tranquilamente. Então tem uma coisa muito importante aqui, ó. Em Provérbios 14, versículo 16, o que o senhor falou reflete aqui. O sábio teme ao Senhor e evita o mal. Sim, olha mas aí. O tolo age com arrogância e sem reflexão. Exato. Evitar o mal é evitar problema, né, Newton? Se já não bastassem os problemas inevitáveis, tem problema que você não consegue evitar. Você está aqui, você está na vida, você está na correria, você está lidando com pessoas. Existem problemas que você não vai conseguir evitar. Agora, se tem problema que a gente não consegue evitar, poxa vida, a gente ainda vai trabalhar com a possibilidade de ficar criando problemas para nós? Então não dá, né, cara? Então, aí não é justo, né? Aí não é justo. Aí não é Jó. Aí não é Jó. Legal, Newton. Então, a moral da história de Jó, pastor Luciano, tirando todo o contexto aqui das 4 características dele, qual a reflexão que a gente vai tirar? Eu preciso ser igual esse cara ou trabalhar para chegar perto, pelo menos. Eu tenho que olhar para cada uma dessas suas características e trabalhá-las em mim, verificar exatamente onde existe o contraponto, onde é que a minha integridade não está sendo tão íntegra assim, onde é que a minha capacidade de evitar o mal não está sendo tão efetiva, sabe? É esse estudo que a gente tem que fazer, onde é que o meu temor está falhando. Eu preciso fazer essa análise quando eu olho para a vida de Jó. A Bíblia, ela funciona como um espelho, Newton. Quando nós olhamos para ela, nós temos a obrigação de nos enxergar nela. Espera aí, eu não estou fazendo o que esse cara fez, então eu não vou colher o que ele colheu. Eu não estou tendo essa intimidade com ele, então a minha vida espiritual não vai ser tão profunda. Espera aí, então, intimidade está sendo o meu problema, eu vou me aproximar mais de Deus. Então a gente olha para esses cidadãos, para esses personagens bíblicos, e nós só temos que trabalhar com aquela ideia. Eu tenho que me parecer com esse tipo de gente, eu tenho que no mínimo ter parecido o meu comportamento quando eu olho o comportamento dessas pessoas. Então essa é a reflexão que para mim fica. Então a gente vamos voltar ao versículo 8, né, para a gente fechar o contexto aqui do nosso programa. Certo. Né, essa conversa com um amigo, entre o senhor e a minha pessoa. Que é muito legal, viu? Quero aqui dizer na presença de todos os meus irmãos que eu amo trocar com o senhor aqui, é muito legal as ideias. Eu que fico agradecido. E disse ao Senhor, Satanás, observaste a tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e não projetando mal às pessoas. Se desvia mesmo do que mal, a gente, né? Vamos desvie do mal,
não plante o mal, porque a sua colheita, Deus não quer essa. Plante semente boa. É verdade, é verdade. Se plantar semente boa, a colheita vai ser boa também. Vai ser na mesma espécie, vai né? Ser na mesma, vai ser do jeito que você planta. Então, o ouvinte que está nos ouvindo, que vai deixar aqui gravado, né, pastor Luciano? Vai sim. Essa conversa nossa aqui, eu incentivo para que você não pise nas pessoas, para que você não queira seja melhor que elas, que você queira ver elas bem. E você vendo aquelas pessoas bem, automaticamente você e Deus também vai estar olhando por você, que você também vai estar bem. Legal. É isso, Newton. Então, já foram até as considerações finais aqui, né? Na sua fala, na minha também. Eu vou deixar esse vídeo, está sendo gravado nesse momento, e amanhã já vai estar no YouTube também aqui da Rádio Gospel Capital, se você tiver curiosidade para saber como que é o nosso estúdio, como somos nós também. E se inscreva no nosso canal, por favor, isso ajuda bastante a propagação da palavra de Deus. E se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp da Rádio Gospel Capital, aí você vai ter que me pedir, eu não vou te colocar sem que você peça, né? Então é só mandar uma mensagem aí para o WhatsApp 11 96767 3553, que você vai ter acesso a essa programação, a outros vídeos. Sempre que a gente deixa uma palavra aqui, conversando com um amigo ou no clamor do meio-dia, a gente grava e aí depois a gente coloca lá no grupo de WhatsApp. E não são poucas as pessoas que me dizem: pastor, sabe aquela mensagem que o senhor pregou sobre o filho pródigo? Às vezes a gente nem lembra mais, mas está tudo lá no grupo. Se você faz parte, você sempre vai ter acesso. E é isso, Newton, mais uma vez te agradecendo aqui, agradecendo o papo. Eu que agradeço o senhor por mais essa oportunidade, né, aos nossos ouvintes e principalmente à rádio. Legal. Bom, Newton, sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas. Com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.